Fala, Nação Azul, Loucos Cruzeiro, seja bem-vindo aqui no canal do Zero. Vamos fazer aqui um breve comentário sobre a situação desse domingo, que veio de uma semana terrível, né, em relação a tudo que aconteceu depois da derrota do CRB, a péssima partida com o CRB, aquela confusão em relação à demissão do Adilson, que hoje foi concretizada depois de mais de uma derrota. Mas o Cruzeiro é o seguinte, o Cruzeiro jogou um primeiro tempo burocrático, um primeiro tempo muito fraco. O Adilson fez substituições no time em relação ao jogo contra o CRB, mas não surtiu efeito. E isso é o que a gente pedia, né? É o laboratório que é para ser o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro vale para a gente absolutamente nada, além de testar os jogadores, quem serve, quem não serve, taticamente, posição, que vai sentir o peso da camisa nesse ano de reconstrução. E o primeiro tempo foi mais um daqueles que o Cruzeiro fez uma partida muito ruim. O segundo tempo melhorou um pouco, com algumas substituições do Adilson. O Alexandre Jesus deu lugar ao Jonathan Hoff, depois o Marcelo Moreno entrou. Mas o Cruzeiro teve um volume maior de jogo no segundo tempo, mas foi castigado com um gol no finalzinho de falta que resvalou na barreira e tirou o Fábio. E isso acabou acarretando com a demissão do Adilson Batista. Pelo que eu acompanhei na entrevista, na verdade no pronunciamento do seu Carlos Ferreira, na quinta-feira, pós-jogo contra o CRB, deixou muito claro isso. O Adilson estava ali condicionado apenas resultado. Se o resultado de domingo, que foi hoje, não acontecesse, o Adilson ia ser demitido. Porque o futebol é desse jeito. O Cruzeiro tem uma direção que está fazendo um trabalho espetacular internamente, resolvendo os problemas financeiros do Cruzeiro, mas no caso do futebol continua o mesmo, o mais do mesmo. O Cruzeiro demitiu o técnico com pouco mais de 2 meses de trabalho, o técnico que estava trabalhando com dificuldade, no começo do ano não tinha jogadores suficientes para fazer treinamento, e agora o elenco vai sendo incorporado com alguns jogadores que ele pediu, que o Cruzeiro ganhou uma gordurinha a mais, estancando o dinheiro que estava saindo lá. O Cruzeiro conseguiu ter uma gordurinha para contratar os jogadores de melhores condições. Agora ele não vai ter tempo para trabalhar, porque o problema sempre é do treinador. É mais fácil demitir o treinador para dar uma resposta para a torcida, que criticava muito o trabalho do Adilson, que não é o meu caso. O trabalho lá estava pesado, difícil. O Adilson tinha problemas, às vezes, para escalar o time, para manter, porque nessa fase de reconstrução tem que entender o torcedor do Cruzeiro, que não é só fora de campo, é dentro também. Jogadores malditos, cretinos, largaram a gente na mão. Então o Adilson ficou numa situação muito complicada e agora estava chegando jogadores, estava analisando. O trabalho estava só no começo, né? Perdeu muito tempo nesse imbróglio de jogadores que levam o Cruzeiro na justiça, que não querem jogar, que querem transferência, e vários fatores. E agora culminou na demissão do Adilson e também do Ocimar Bolicem. Pois bem, o Cruzeiro fez o mais do mesmo, como eu tinha falado antes, e agora vamos pensar um pouco do lado da situação do Cruzeiro. Na verdade, torcedor, tem que entender que o Cruzeiro está passando uma fase muito difícil. O Cruzeiro as pessoas que deixaram o Cruzeiro nessa situação hoje estão dando risada, porque não são cruzeirenses. O que fizeram com o Cruzeiro foi limparam o Cruzeiro, e quem está pagando essa conta hoje é o torcedor. Então, esse mesmo torcedor que está pagando a conta hoje tem que entender que a gente está passando por uma fase de reconstrução, tanto dentro como fora, dentro e fora de campo. Então não adianta criticar as coisas que estão no trabalho. Fulano de tal não presta. Não, calma. Não era isso que a gente pregava? Não era o apoio para entender a fase do laboratório que o Campeonato Mineiro ia servir para a gente disputar o resto da temporada? Não era isso que a gente tinha falado tanto? Que entender a situação atual do Cruzeiro? Porque nós
fomos nós, torcedores, e o Cruzeiro Esporte Clube também foi vítima dessa gente. E o Adilson, como um cara cruzeirense, trabalhador, um cara que, na minha opinião, é competente, é um estudioso do futebol, já foi fritado pelo esse processo que o Cruzeiro vive hoje. E eu não esperava isso, mas, como disse antes, pela a posição do Conselho Gestor, na palavra do seu Carlos Ferreira, eu já entendi, quinta-feira, que se o Cruzeiro não tivesse um resultado positivo, o Adilson seria demitido, que foi o que aconteceu. Agora é o seguinte, o Adilson foi embora e agora a gente tem que pensar num novo nome. Estou gravando esse vídeo aqui agora e ainda não sei. Ventilaram vários nomes durante a semana, né? Chegaram até a cravar Guto Ferreira como novo treinador do Adilson, do Cruzeiro, no lugar do Adilson, mas agora fica nisso. A gente fica esperando um novo nome para que o Cruzeiro possa, nessa paralisação que a CBF, Federação Mineira, fizeram em relação ao coronavírus, fazer uma nova pré-temporada. E eu, como sou um torcedor do Cruzeiro, que sempre vejo o copo meio cheio, vou apoiar o novo nome. Quero que o Conselho Gestor analise muito bem, estude muito bem o novo nome, veja as limitações do nosso elenco, veja quem pode tirar alguma coisa nova dessa meninada, dos jogadores experientes que estão vindo agregar. O Angulo está chegando aí segunda-feira. Então vamos pensar, vamos fazer sem loucura, porque o torcedor, ele gosta do resultado. Se o Cruzeiro tivesse ganhado hoje talvez de 2-0, aí a gente ia segurar o Adilson por mais um tempo até a próxima derrota, que é isso aí, esse imediatismo no futebol não resolve absolutamente nada. No último trabalho do Adilson Batista no Cruzeiro, o Adilson ficou por muito tempo e fez um belo trabalho, né? O time do Cruzeiro era muito organizado, ele estava tentando fazer isso, mas estava trabalhando com alguns experientes que ficaram e um grupo muito jovem de meninos vindo da base. Mas é isso aí, o futebol não perdoa essas coisas, o torcedor também não perdoa, só vê resultado, não vê trabalho. A gente segue lá acompanhando diariamente o trabalho do Cruzeiro, é um trabalho pesado. O Cruzeiro vai voltar a ser o gigante Cruzeiro, que ele nunca deixou de ser, mas algumas pessoas fizeram a gente passar por isso hoje. Mas vai voltar. Mas com um pouco de paciência, entender a situação real do clube hoje, para a gente colher frutos lá na frente, né? Não adianta loucura, não adianta ficar atacando para todos os lados, a gente tem que criticar, porque faz parte, né? Mas tem que buscar solução também. Só criticar e ver esse não presta, esse não presta, esse não presta, também não resolve nada. É muito difícil falar isso hoje, depois de mais uma derrota do Cruzeiro, mas a gente segue firme aqui com o canal do Zero, com as últimas informações, qualquer novidade, a gente volta aqui na área para falar para vocês. Então peço ao torcedor do Cruzeiro, mais uma vez, o nome que o Cruzeiro anunciar, vamos apoiar, porque esse ano é de reconstrução. É por isso que eu sempre falo, bora reconstruir, porque nunca fomos tão cruzeirenses. Então precisamos de olhar por isso. Que Deus nos abençoe.